Fala, concurseira, concurseiro. E aí? Vamos continuar o nosso estudo agora das tabelas verdades, né? Então, já falamos aí o que é uma proposição lógica, proposição simples, proposição composta. Vimos o conceito, né, de negação. E agora vamos explorar, tá aqui, ó, as chamadas tabelas verdades. Vamos junto? Então, vamos ver que troço é esse aí. Vamos ver. Opa, sai. Vamos ver que troço é esse. É uma tabela que representa todas as combinações de valorações possíveis para uma proposição composta. Então, a ideia aqui é o seguinte: a tabela verdade, ela surge para que a gente possa analisar todas as combinações que uma proposição composta pode ter. Na verdade, todas as combinações que eu posso ter das proposições simples que vão gerar um resultado para a proposição composta. Como assim, Felipe? Uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou falsa, não é? Então, se eu pego uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Se eu coloco duas proposições simples para formar uma composta, eu posso ter com essas duas várias combinações. Eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. A primeira verdadeira, a segunda falsa. A primeira falsa, a segunda verdadeira, ou então as duas podem ser falsas. Essa tabela que vai representar todas as combinações possíveis das proposições simples que vão gerar um único resultado para a proposição composta, porque V com F vai dar um resultado, F com V vai dar outro resultado. Então, essas combinações, elas são representadas através da tabela verdade, tá bom? Importante, cada conectivo possui a sua lei e, consequentemente, uma tabela que o representa. Então, nós vimos 5 conectivos, e, ou, se, então, se, somente, se. Cada um, eu tenho uma tabela que o representa, tá bom? Detalhe importante, o número de linhas de uma tabela verdade depende da quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta. Como assim? Se eu tenho uma única proposição, eu tenho uma tabela com 2 linhas só, porque pode ser verdadeiro ou falsa. Ó, uma linha, 2 linhas na tabela. Se eu tenho 2 proposições, é o que está aqui, ó. Então, ó, com uma proposição, a minha tabela vai ter 2 linhas. Com 2 proposições, a minha tabela vai ter 4 linhas. Com 3 proposições, se eu for fazer todas as combinações, eu vou achar uma tabela com 8 linhas. Cada proposição que você acrescenta, cada proposição simples que você acrescenta, vai dobrar o número de colunas. O número de linhas, desculpa. Então, você pode anotar no seu material que o número de linhas de uma tabela verdade, a gente representa pela fórmula 2 elevado a n. Quem é esse n aqui? É o número de proposições simples. Exemplo, com uma proposição simples, eu tenho 2 elevado a 1, que é 2. Se eu tenho 2 proposições simples, 2 ao quadrado, que é 4. Com 3 proposições simples, 2 ao cubo, que é 8. Com 4 vai ser 2 à quarta, que é 16. Então, essa formulinha aqui diz pra gente o número de linhas que eu vou ter na minha tabela verdade, tá bom? Quanto mais proposições simples nós temos, maior vai ser o número de linhas. Show de bola? Beleza. Olha essa questãozinha. Em uma reunião do colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia, então, basta um de nós mudar de ideia, e o E aqui, ó, deixa eu pegar um marca-texto aqui. O E aqui, ó, que ele está juntando, é o conectivo. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. A decisão será totalmente modificada.
eu tenho duas proposições simples sendo unidas por um conectivo, tá? Aí ele diz, a tabela verdade da referida proposição, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem mais de 8 linhas. Se eu tenho uma proposição simples, duas proposições simples, com duas proposições simples, eu monto uma tabela. Qual é a fórmula? 2 elevado ao número de proposições simples. Como eu tenho duas proposições simples, eu vou ter 2 ao quadrado. O que dá 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. Ele disse mais de 8. Ele está errado. Tá bom? Então, a tabela ela vai ser de acordo com o número de proposições simples que eu tenho. Show de bola? Beleza. Inclusive, essa tabela com 4 linhas é a principal tabela. É a que serve de referência para todas as outras. Tudo bem? Visto isso, chegou a hora da gente dar um apanhado geral aqui nos conectivos. E isso aqui é muito importante. Bom, essa tabela é a nossa chamada tabela verdade e ela não tem prova de raciocínio lógico que não caia tabela verdade. Então, você tem que ficar muito ligado, muito. Então, aqui é o seguinte, eu tenho V com V, essa vai ser a nossa sequência padrão, V com V, V com F, F com V e F com F. Essas são todas as combinações quando eu tenho duas proposições simples. Para cada conectivo, eu vou ter um resultado de acordo com cada uma dessas combinações, tá? Então, quando eu falo o E, pensa comigo, quando eu fala para o seu filho, para sua filha, você fala assim, ó, papai e a mamãe vão sair e vão trazer para você. O papai e a mamãe vai trazer uma bola e um boneco. Olha o que você falou, uma bola e, olha o E aqui, é o símbolo do e um boneco. Aí você volta e traz só a bola para a criança. O que a criança vai falar? Ué, mas cadê o boneco? Por quê? Quando você diz o E, você se obriga a fazer o quê? Os dois. Então, se você fizer os dois, você está falando a verdade. Vou botar a verdade aqui em azul. Se você deixar de fazer algum deles, se você não trouxer o boneco, se você não trouxer a bola, mesmo que você traga o outro, não importa. Se você deixou de fazer um deles, você vai ter mentido para a criança, porque o E te obriga a fazer uma coisa e também a outra. Então, isso aqui vai dar falso. O que você vai anotar no seu material? Que o E só é verdade quando as duas são verdades. O E só é verdade quando tudo é verdade. Isso significa que, se o F aparecer, o E já vai dar falso. Porque para o E dar verdade, tudo tem que ser verdade. Beleza? Agora o OU. Esse é o conectivo OU. Então, aqui era o conectivo E. Conectivo E. E agora o OU. Quando eu falo, vou te dar uma bola ou um boneco, você pode dar só a bola, você pode dar só o boneco, você concorda? Porque você não disse que vai fazer os dois, você disse que vai fazer uma coisa ou outra. Então, se você trouxer a bola, mas não trouxer o boneco, tudo bem, você disse que ia fazer um ou outro, então isso aqui é verdadeiro. Se você não trouxer a bola, mas trouxer o boneco, tá valendo. Você disse que ia fazer uma coisa ou outra, então tá valendo. Agora, se você não traz a bola, nem traz o boneco, aí você mentiu para a criança. Então aqui é falso. O detalhe é, se você fala, aí você já pode preencher na tabela. Essa sequência que nós colocamos aqui, ó, V, V e F, ela é a mesma para o OU e para o OU. Ela é igualzinha. A única diferença do OU para o OU é que quando eu falo
vou te dar uma bola ou um boneco. Eu estou querendo dizer que eu vou fazer pelo menos um dos dois. Se eu quiser fazer os dois, eu posso. Isso aqui é verdadeiro. Felipe, mas quando eu falo quando eu vou fazer uma coisa ou outra, eu estou falando que é um ou outro. Na verdade, é porque a gente fala no nosso dia a dia o ou com sentido de ou. Quando você fala, vou te dar uma bola ou um boneco, significa eu vou te dar pelo menos um dos dois. Se eu quiser trazer os dois, eu posso. Agora, ou uma bola ou um boneco. Agora, esse outro ou que eu coloco, ele exclui a possibilidade de você fazer os dois. Por isso é a disjunção exclusiva. Você tem que fazer exclusivamente um. No primeiro ou, você vai fazer pelo menos um. No ou, você vai fazer só um. Essa é a diferença. Por isso que se você fizer os dois, aqui você vai ter mentido. Você vai ter falado uma falsidade. Tá bom? Então essa é a única diferença entre o ou e o ou. No ou, o e você anotou. Só é verdade quando tudo é verdade. Agora você vai anotar. No ou, só é falso quando tudo é falso. No e só é verdade quando tudo é verdade. No ou só é falso quando tudo é falso. Tá? Anota isso aí. No ou você vai botar o seguinte. Só é verdade quando apenas um for verdade. Só é verdade quando apenas um for verdade. Então, eu tenho 10 proposições. Uma é verdadeira e as outras 9 são falsas. Vai dar verdade. Eu tenho 10 proposições. 8 são falsas e 2 são verdadeiras. No ou vai dar falso. Porque no ou eu só posso ter uma verdade. Ou então, se você quiser, valores iguais, VVFF, vai dar resultado falso. Valores diferentes, VF ou FV, vai dar verdadeiro, tá bom? Aí você grava conforme você quiser. Agora, o se então. O se então, você vai gravar um macetezinho. O se então, ele só é falso. Aí você vai lembrar de uma atriz da Globo. Quando eu falo, Vera Fischer. Você vai lembrar da atriz da Globo, Vera Fischer. V de V de Vera, F de Fischer. Na Vera Fischer é falso. O restante vai ser tudo verdadeiro. Por que, Felipe, que o Vera Fischer é falso? Porque quando eu falo assim, se você estudar, então vai passar. Se você estuda pra caramba, estuda e não passa, ou seja, se a primeira é verdadeira, você estuda, mas não passa, então eu menti para você, você concorda? Eu disse, se estudar, então vai passar. Aí você pega, vou confiar no Felipe, eu vou estudar pra caramba. Aí você estuda e não passa. Aí você fala, opa, Felipe, você mentiu para mim. Eu fiz o que você falou, mas a consequência não aconteceu. Então, quando a causa acontece, mas a consequência não, aí é falso, tá bom? Beleza. E o se somente se? O se somente se, é o oposto do ou. É o oposto do ou. Um é o contrário do outro. Então, o se somente se só é verdade quando os valores lógicos são iguais. E ele é falso quando os valores lógicos são diferentes. Então, ele é falso aqui e ele é verdade aqui. Beleza? Então, essa tabelinha você tem que saber. Você tem que memorizar essa tabelinha aí, tá bom? Eu te dei exemplo de frases que é para que você possa entender, tá? O porquê de cada VF, mas o principal é você realmente gravar essa tabela. Você tem que, infelizmente, decorar isso. Quando entende, facilita você decorar, tá? Mas o objetivo principal é você decorar, porque isso é muito importante. Vamos ver isso na prática, como é que fica? Vamos ver, ou 3 é ímpar, ou 10 é múltiplo de 5. Você vai fazer o seguinte, vai separar. Quem são as proposições simples? 3 é ímpar, é a primeira.
10 é múltiplo de 5, é a segunda. Aí você vai atribuir o valor lógico individual. 3 é ímpar? É verdadeiro. 10 é múltiplo de 5? É. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15. É verdadeiro também. O conectivo que ele usou foi o conectivo... Foi o conectivo ou. Deixa eu pegar aqui o marca-texto amarelo. Ou. Aí você vai voltar na tabela. Enquanto você não tem decorado, você pode consultar a tabela. Para o conectivo ou, ó, o conectivo ou tá aqui, ó. Aqui é o ou, tá? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, o resultado dá o quê? Dá falso. Então, isso aqui deu resultado falso. A segunda. Ah, Felipe, então, veja o valor da primeira, veja o valor da segunda, consulta a tabela para aquele conectivo para saber o resultado. É isso mesmo. 8 é par? É, 8 é par. Então, isso aqui é verdadeiro. 5 é múltiplo de 3? Deixa eu pegar aqui uma caneta preta. 5 é múltiplo de 3? Não. 0, 3, 6 não é múltiplo de 3, não. Então, isso aqui é falso. O conectivo é o ou. Volta lá. O ou está aqui, ó. Essa é a coluna do ou. O ou está aqui. Qual é a situação aqui, ó? A primeira verdadeira e a segunda falsa. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, para o ou dá o quê? Dá verdade, porque eu tenho que decorar que o ou só é falso quando as duas são falsas. Então, isso aqui, ó, deu resultado falso. Show? Agora a terceira. 7 é um número par. 7 é um número par. Isso é falso. 9 é múltiplo de 3. 9 é múltiplo de 3. Isso aqui é verdadeiro. 0, 3, 6, 9. Isso é verdadeiro. Para o conectivo e, falso na primeira, verdadeiro na segunda, uma coisa e outra, para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiro, porque é o e. E nesse caso, a primeira é falsa. Então, o resultado dá falso. Aqui, na verdade, né? Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Aqui, ó. Corrija aí. Falei uma coisa e escrevi outra. Então, no ou, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é verdadeiro, tá? A gente já tinha visto. Eu falei uma coisa e escrevi outra, beleza? Então, o resultado é verdadeiro. A pergunta dele é verdadeiro apenas o que se afirma no item 2? Porque para o conectivo ou, só é falso quando as duas são falsas. Só que a primeira é verdadeira. Então, verdadeiro com falso dá verdadeiro para o conectivo ou, beleza? Então, corrija aí, que eu acabei botando um Fzinho ali, mas o resultado é verdadeiro. Essa é a única que é verdadeira, gabarito, letra A. Show de bola, galera? E aí, percebeu que se decorar a tabela fica fácil? Agora, você não vai decorar a tabela assim, caramba, V com V é V, V com F é F, F com V, não vai dar certo. Você vai decorar fazendo exercício. No exercício, faz um exercício. E esse eu esqueci. Consulta a tabela. Faz um outro. Esse eu sei já. Esse aqui é fazendo exercício que se decora. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Dentre as alternativas abaixo e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... Vamos lá. Deixa eu separar. Vou botar em vermelho aqui as primeiras... Aqui, ó, as primeiras. Tá? E vou colocar... deixa eu só apagar aqui, porque... Isso, deixa eu... pegar a borracha aqui rapidinho. Agora sim. Deixa eu fechar aqui, porque o se não faz parte da proposição. O se, então, é apenas o conectivo. Eu vou fazer aqui de marca-texto... mais amarelo, o conectivo que nós estamos usando, que é para saber qual é a coluna da tabela que eu vou ter que olhar.
Então, a coluna, ela me diz qual conectivo. A linha me diz qual combinação eu tenho que fazer. E aqui o se, somente se. E vou marcar de azul a segunda proposição, que é para você diferenciar. Tá ok? Aí fica um pouco mais didático aqui para a gente poder entender. Eu vou ver qual é o valor lógico do vermelho, qual é o valor lógico do azul, consulto a tabela e boto o resultado. Vem comigo. Vou botar aqui em preto agora. 3 mais 4 igual a 7. Verdadeiro. Ou 25% de 60 é 18. 25%, o jeito prático de você calcular 25% é só dividir por 4, tá bom? 60 dividido por 4 é 18? Não, é 15. Então isso é falso. Conectivo ou. Se eu não tenho decorado, eu volto na tabela. Mas eu tenho que saber que o ou eu vou fazer uma coisa ou outra. Então eu posso fazer só uma delas. O ou só é falso quando tudo for falso. Então aqui, como a primeira é verdadeira, já torna o ou verdadeiro, tá bom? Agora o e. 4 mais 4 igual a 8. Verdadeiro. E 3 mais 5 igual a 7. Tá errado. 3 mais 5 não é 7. 3 mais 5 é 8. O e, para ser verdade, tudo tem que ser verdade. Só que essa segunda é falsa, o que já torna falso. E a gente já acha o gabarito, porque ele quer saber a única que é falsa. Mas vamos fazer as outras. Se 2 mais 3 igual a 4, 2 mais 3 é 5, isso é falso. Se, então, 1 mais 4 igual a 3? Não, 1 mais 4 igual a 5. Para o conectivo se, então, o se, então, eu vou lembrar da Vera Fischer. Só é falso na Vera Fischer. Mas eu não tenho V de Vera. Eu não tenho Vera Fischer. Eu tenho Fischer, né? Isso aqui é verdadeiro. Só é falso como o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. O segundo até é falso, ó, mas o primeiro não é verdadeiro. Então, o resultado não pode dar falso. O resultado é verdade. Agora a letra D. 1 mais 4 igual a 4? Falso. 2 mais 3 igual a 6? Falso. E o se, somente se. Qual é a lei do se, somente se? Valores iguais, VV ou FF, não importa, vai dar verdadeiro. O se, somente se, só é falso quando os valores são diferentes. Um V, o outro F, um F, o outro V. Tá bom? Beleza. Vamos para 9. Opa, vamos para 9. Questionados sobre a falta ao trabalho no dia anterior, 3 funcionários públicos do Ministério das Relações Exteriores prestaram os seguintes depoimentos. Aí vem o Aristeu. Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Felipe, eu não sei quem faltou, quem compareceu. Calma, continua lendo. Aristeu compareceu e Selimar faltou. Então vamos pegar um marca-texto para a gente poder marcar aqui, ó, o conectivo. Se, então, e. Olha a outra, Selimar. Com certeza eu compareci, mas pelo menos um dos outros 2 faltou. Dentro do raciocínio lógico, não gera divergência com o português, tá? Esquece o português. Eu sei que o e no português é a conjunção aditiva, o mais é a conjunção adversativa. São coisas diferentes, mas no raciocínio lógico, quando as bancas usam um mais, elas estão usando com sentido de e. Quando eu digo estudei, mas não passei, no raciocínio lógico eu estou querendo dizer estudei e não passei, tá bom? Então, coloque essa observação aí, sempre que o mais aparecer, ele vai estar fazendo o papel do e. Só tem aqueles 5 conectivos que nós vimos. Se tiver alguma outra palavrinha diferente, ela está fazendo o papel de um daqueles 5, tá? Aí ele diz, admitindo que os 3 compareceram. Quando ele diz que os 3 compareceram, isso significa que se ele colocar que alguém faltou, isso é falso, porque a própria questão disse que os 3 compareceram. Agora eu posso analisar. Ó, Boris faltou, mentira, isso é falso, porque ninguém faltou, os 3 compareceram. Selimar compareceu, isso aqui é verdadeiro.
Conectivo que ele usou, se então. O se então só é falso na Vera Fischer. Mas aqui eu não tenho Vera Fischer, aqui eu tenho Fischer Vera. Então, isso aqui é verdadeiro. Aristeu compareceu, tá certo, porque todo mundo compareceu, segunda questão. E Selimar faltou. Selimar faltou é falso. Pro E, eu tenho que fazer uma coisa e também a outra. Então, para ser verdade, as duas têm que ser verdade. O que não é o caso. Então, isso aqui é falso. Se aparecer um falso no E, o resultado já vai dar falso, tá? Porque o E só é verdade se tudo for verdade. Selimar, com certeza eu compareci. Ele realmente compareceu. Mas, ou seja, E, pelo menos um dos outros dois faltou. Tá errado. Ninguém faltou. Novamente, para o conectivo E, já que o mais está fazendo o papel de E, se aparece falso, o resultado dá falso. Logo, o único que falou a verdade foi o Aristeu. Por isso, o gabarito é a letra D. Aristeu foi o único que falou a verdade. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi nossa aulinha sobre tabela verdade. Muito importante que você imprima essa tabela verdade que nós fizemos, tá? Imprime ela, deixa ela do lado, tá? Porque ela você tem que ficar sempre olhando, porque não tem prova de raciocínio lógico que não caia a tabela verdade. Tudo bem? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e sempre ótimos estudos!